que eu coloco. Agora, uma outra referência, essa é a referência oculta, que está em 2 Coríntios 8:18. O apóstolo Paulo, ele escreve assim: mandamos com ele, está falando ele tinha feito menção a Tito, né? Mandamos com ele, ou seja, com Tito, o irmão cujo louvor no evangelho por todas as igrejas, tá? Então aqui, quando a gente vê o dativo ento evangelio ou ento evangelio no grego moderno, né? O dativo pode ser interpretado de várias formas, né? Como dando uma ideia de instrumento, por exemplo, dando uma ideia de causa, né? Então seria viável a gente falar no evangelho, pelo evangelho, por causa do evangelho, mas aí depois a gente teria que conceituar o que é esse evangelho a que ele está se referindo. É a pregação do evangelho? É um livro, como Marcos coloca, né? O evangelho, no princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, né? E também o Didaquê, quando se refere a um texto escrito, ele fala, né? Na oração do Pai Nosso, ele fala de um evangelho, né? O que é esse evangelho? Essa é uma outra discussão, mas o fato é que ele fala que ele enviava com ele, ou seja, alguém estava enviando uma carta com Tito, enviava com Tito o irmão cujo louvor era pelo evangelho por todas as igrejas. Aí você fala, Wesley, mas aí é forçação de barra. O que tem a ver você ficar falando assim que aqui é Lucas? Você está realmente forçando a barra. Tá bom, então. Porque você quer dizer o quê? Que o evangelho de Lucas era conhecido na década de 50 por todas as igrejas? Para, Wesley. Aí a gente vê a continuação. Eu acho que agora tudo bem. Não apenas, porém, mas também tendo sido imposto à mão, né, pelas igrejas, ou seja, ordenado. Aqui está falando de alguém que foi ordenado para determinada coisa. A hirotonia, hoje chamada em grego, é quando você consagra alguém, né? Ou seja, ele foi consagrado pelas igrejas como co-viajante nosso. Co-viajante nosso com esta graça ministrada por nós para com ele a partir do Senhor da glória. Então ele está falando que essa pessoa era conhecida no evangelho ou pelo evangelho ou por causa do evangelho em todas as igrejas, e essa mesma pessoa tinha sido consagrada para ser companheira de viagem dele. Aí, na verdade, eu coloquei aqui um texto na ordem errada. Agora eu me perdi aqui. Tá. Então aqui a gente percebe que essa pessoa era uma companheira de viagem aqui achei, estava aqui. Era uma companheira de viagem do apóstolo Paulo, que era conhecida já por essas pessoas por causa ou pelo seu evangelho ou no seu evangelho. Aí a gente tem aqui um indício do escritor de Atos. O escritor de Atos, eu coloquei aqui apenas o capítulo 16, mas a gente poderia ir para outros capítulos, né? O capítulo 20, capítulo 26, 28, né? Durante as viagens, a partir dessa segunda viagem, a gente vai vendo esse uso do nós, né? Da primeira pessoa do plural. Então ele fala ali, nós pedimos, então, eu vou ler o comecinho, né? Como, porém, a visão viu, imediatamente
buscamos, né, ou pedimos, buscamos sair para, na verdade buscamos, né, buscamos sair para a Macedônia, né, tendo confirmado que do nosso lado, né, junto da gente ali, reclinado a nós, Deus, para evangelizá-los, né? E ele continua falando que saindo de Troades, rumamos para Samotraque, né? Aí ele continua: estávamos, fomos, falávamos, considerávamos, entrando, na verdade aqui está no plural, mas eu não precisava ter grifado. Esse elefantes aqui eu grifei errado, pessoal. Mas é um indício de plural que combina com o remas ali, né? A nós, né? Depois o remin, né? A nós. Então a gente percebe que existem esses indícios de que ele estava falando de alguém que tinha as características do evangelista São Lucas, tá? Então, assim, Paulo está escrevendo aqui, segundo aos Coríntios, na década de 50. Está escrevendo e ele traz essas características de alguém que já era conhecido por causa, ou pelo, ou no evangelho, né? E que era viajante com ele. Depois eu vou chegar nessa questão dos 70. Para a gente entender um pouco sobre São Lucas, é interessante a gente ler o prólogo antimarcionita. Eu vou primeiro ler um pouquinho sobre ele, para depois a gente falar da questão dos 70, né? Aqui nós temos na enciclopédia de Oxford, falando sobre os prólogos antimarcionitas, que são introduções curtas, prólogos, né, prefixados aos evangelhos de Marcos, Lucas e João. Né, de Mateus deve ter existido, mas foi perdido. E fazem parte, esses prólogos antimarcionitas fazem parte de 40 manuscritos da Vulgata. Eles foram originalmente escritos em grego, mas apenas um sobreviveu na língua original, tá? Que é o prólogo a Lucas, em grego, né? Então, está na Universidade de Atenas. O Bruin e o Harnack entendem que são os mais antigos prólogos dos evangelhos existentes, datando da metade do segundo século, tá? Então é bem interessante esse documento aqui. Basicamente fala, essa aqui é uma cópia que está na Universidade de Atenas. Ela diz, ela é uma cópia feita pelo patriarca Metódio, né, patriarca de Constantinopla. Então lá era o maior acervo do cristianismo, do que a gente pode imaginar de cristianismo. A gente tinha, né, Constantinopla, que hoje é Istambul, né, apesar de que os gregos até hoje chamam de Constantinopla, e a gente tem também, até hoje, o Monte Athos, né, então, em termos de concentração de documentos do cristianismo oriental, esses são os maiores lugares, né. Então, isso aqui estava reproduzindo o conhecimento que tinham ali à disposição sobre o evangelista São Lucas. Aí, ali naquela parte em vermelho fala, isto pelas próprias mãos do patriarca Metódios foi feito, né? O repouso do santo apóstolo Lucas, evangelista, é 20 de setembro, do mês de setembro, tá? Então, essa é a data comemorada como sendo da morte dele.